Arigatou gozaimasu. Muito obrigado pela presença de todos nesse culto matinal do dia de hoje. O verso de hoje, na nossa coletânea de versos do budismo primordial, está na página 108, o verso de número 710. Omo Happon Shoken Yogyo Shoden Honin Yeshuno Namo Myoho Renge Kyo Kokyo Kani Gakumon wa Narao Toki Yori Narai Taru Ato no Sarai ga Daiji Narikeri. O importante nos estudos, mais do que na hora de aprender, é a revisão posterior de tudo que aprendemos. Um verso do grande mestre Issei Shonin nos ensina que a prática do budismo primordial não é uma prática passiva, em que a gente só escuta e entende. A prática do budismo primordial deve ser aquela prática em que nós ouvimos, entendemos e praticamos. Praticar não é só esse momento que nós estamos aqui agora. Esse é o momento de estudo, esse é o momento que nós estamos aprendendo. Nós estamos rezando junto com os demais fiéis, nós estamos lapidando nosso espírito, nossa fé, mas o momento da prática mesmo é lá fora. Porque é lá que estão as dificuldades, é lá que eu vou me encontrar com os meus demônios, é lá que os meus venenos acabam aflorando. Então, é aí que eu preciso recorrer àquilo que eu aprendi. Só que de nada adianta eu ouvir, né, entender, mas não estar acostumado a praticar. Tudo aquilo que nós não temos o hábito de fazer, não adianta pensar que na hora da necessidade a gente vai conseguir. Nós fazemos um treinamento justamente para que na hora da necessidade a nossa atitude seja uma coisa natural. É igual o lutador. O lutador, ele não está sempre lutando, mas ele está sempre treinando. Ele está lá fazendo o mesmo movimento várias vezes, porque ele quer que na hora que precisa ser rápido, ele não precisa ficar pensando, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Não, já está automático para ele. Nós também. Tudo que nós aprendemos através dos ensinamentos do Buda, nós devemos sempre tentar ir praticando para que na hora da dificuldade isso seja uma resposta natural. Muitas vezes, na hora da dificuldade, mesmo já tendo ouvido sobre o que fazer, a pessoa acaba não conseguindo, entra em desespero e faz aquilo que ela era acostumada a fazer. Muitas pessoas que sofrem pela ganância, sofrem pela ira, sofrem pela ignorância no sentido do desconhecer, ignorar a causa e efeito, a interdependência. Muitas pessoas que sofrem por isso, e muitas vezes esses são os motivos de fazerem a pessoa buscar a prática espiritual, justamente por ouvirem e só ouvirem, mas não tentarem fazer essa prática no dia a dia, na hora da dificuldade ela vai fazer o que ela sempre fez, né? Se ela sempre deixou se levar pela ira, ela vai se deixar levar pela ira. Se ela sempre agiu com a ganância, ela vai agir com a ganância, porque isso é o natural. Agora, se nós estamos, de alguma forma, mudando essa prática, nós estamos todos os dias treinando, vai chegar um momento em que, quando eu precisar, o meu pensamento, em sincronia com o meu sentimento, já estarão de acordo com o ensinamento. Esse é o nosso principal objetivo. Mas, muitas vezes, o nosso erro é, nós ouvimos, entendemos, concordamos e porta fora esquecemos. É o erro da maioria dos estudantes. Eu também já cometi esse erro, todo mundo já cometeu isso. Em um dos colégios que eu estudava, a prova era feita da seguinte forma, né? O professor, ao longo daquela semana, passava uma matéria em que nós prestávamos atenção, né? E naquela semana mesmo, ele dava a prova referente àquela matéria que ele estava passando naquela semana. Era uma coisa que estava fresca na nossa memória. Então dispensava qualquer tipo de estudo posterior. Eu não precisava fazer tarefa, eu não precisava fazer nada em casa. Eu só prestava atenção na aula
e era garantia de que eu ia bem na prova. Quando eu mudei de colégio, as coisas eram um pouquinho diferentes. Os professores passavam a matéria, claro, só que as provas eram feitas, né, no final de algum período, ou de um bimestre, ou de um semestre, ou algum simulado, já no ensino médio, algum simulado para vestibular. E foi aí que eu tive a primeira nota vermelha. Foi assustador. Por quê? Não tinha o hábito, né, de estudar em casa. Não precisava, era só prestar atenção na aula. E prestando atenção na aula, a gente entende. O que o professor está falando ali na hora, olha, é isso. Eu entendi, claro que eu entendi. Mas não contava que depois de 2 meses, você esquece. E aí chega uma prova que vai te cobrar uma coisa que já foi faz tempo, não sabia nada. Aí é que a gente entende que tudo aquilo que você vê e aprende, não adianta só confiar na hora. É isso então? Entendi. Que bom. E fica por isso mesmo. Não. De alguma forma eu tenho que anotar, eu tenho que guardar e eu tenho que depois tentar praticar para que isso se torne algo natural para mim. Tem que fazer uns exercícios, tem que revisar, tem que dar uma lida, porque depois lá na frente, quando eu precisar, pode ser que eu não me lembre mais, mesmo que na hora eu tenha entendido tudo. Né? Esse é um dos nossos maiores problemas. Na hora, entende. Logo depois, acabou. Relaxou, esqueceu. Tem um professor, escritor, a gente procurar no YouTube, tem várias palestras dele. Não concordo com todas, mas muitas são muito boas. É o Cortella. E em uma entrevista que eu estava assistindo dele, ele disse que ele fez uma vez uma palestra sobre ética. Ele enfatizou bem isso, né? Fiz uma palestra sobre ética e no final algumas pessoas vinham tirar algumas dúvidas, né? E dentre as pessoas que vieram tirar algumas dúvidas veio uma senhora e falou: olha, muito legal, eu queria o seu livro, você tem para vender? Aí ele falou: infelizmente eu não tenho, porque eu não vendo, eu não posso vender livros porque eu não posso emitir nota. Não sei como funciona, mas parece que não pode vender as coisas sem... Não é qualquer um que pode ficar vendendo as coisas assim, né? Tem que emitir nota, tudo certo. Ele falou: então eu não posso vender livro. Ela falou: mas ninguém vai ficar sabendo, né? Vende para mim, fica só entre a gente. Ele falou: a senhora entendeu a palestra de hoje? Não entendi, eu achei bom, por isso mesmo que eu queria o livro. Ele falou: é isso. Na hora a pessoa, nossa, é isso mesmo. Dali a pouco, já esqueceu tudo. Então, os ensinamentos que são transmitidos, né, aquilo que nós aprendemos, também é assim. Às vezes, naquele dia, naquele momento, a gente consegue se conectar com o ensinamento. A gente consegue se conectar com o Gorrozen, a gente consegue rezar, né, com fé verdadeira, mas fica só nesse momento. Quando eu volto para casa, vou fazer outra coisa, já esqueci. Então, isso que eu não posso deixar que aconteça. Toda a experiência de aprendizado que eu tenho aqui, eu tenho que, de alguma forma, revisar e praticar fora daqui. Essa é a garantia de que, no momento da necessidade, eu vou agir naturalmente de acordo com os ensinamentos. Caso contrário, eu vou agir naturalmente de acordo com aqueles venenos que me trouxeram sofrimento. Mais uma vez. É isso que nos ensina esse verso do grande mestre Nissen Shonin. Yoni, Okyo Kani, Yakumon wa Narau Toki Yori Narai Taru, Ato no Sarai ga Daiji Narikeri. O importante nos estudos, mais do que na hora de aprender, é a revisão posterior de tudo o que aprendeu. O importante nos estudos, mais do que na hora de aprender, é a revisão posterior de tudo o que aprendeu. Omo Hapon Shoken Yogyo Shoren Honin Yeshuno Namumyo Horenge Kyo Namumyo Horenge Kyo